nossos frutos do núcleo e os próximos anos. Então, a gente tem o Felipe Miranda, Flávia Godoy, João Pedro e o Lucas Vega, que vai mediar essa conversa. Passo a palavra. Estão todos ligados e todos eles vão falar no microfone. Pode começar? Eu vou mediar, mas eu vou ser bem breve porque eu não estudei e tem hora, né? Então eu estudei, mas tem hora. Então, assim, tudo que eu preparei eu não vou mostrar para vocês. Mas eu acho que é legal se apresentar e eu vou só controlar o tempo e colocar os vídeos aqui, tá bom? E eventualmente fazer alguma pergunta, tal. Vou mostrar o tempo assim, ó, falta 2 minutos. Então, vamos tentar finalizar até. Então, vamos começar. Eu acho que é legal vocês se apresentarem, né? E vamos começar com a Flávia? Tudo bem? Acabei de chegar. Acabei de chegar. Bom, meu nome é Flávia Godoy. Eu comecei por causa do núcleo, porque eu fui numa oficina, por causa de um amigo que falou, tem desenho, você vai gostar. Eu não sabia que era animado. Cheguei lá e fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, como que vai ser mexer na mesa de luz? E falei, meu Deus, quero voltar lá amanhã, quero ver como que vai ficar. Então, foi tipo um momento que já gostava de cinema, mas eu ia fazer outra coisa, eu ia fazer psicologia, porque eu não sabia as possibilidades do cinema. E aí eu decidi ali ir atrás para poder animar também. Então, para mim, o meu começo com o núcleo foi aí, e com a animação também. Pensar nisso como trabalho, como... É muito doido. Eu gostava de desenhar, mas foi um clique do falar, nossa, é isso que eu quero fazer, assim, quero ficar fazendo isso. Aí hoje eu trabalho animando projetos de todo mundo. Ainda não tenho nenhum projeto meu, mas eu tenho muita vontade de fazer um curta ainda. Trabalho geralmente com documentários, é o que eu mais gosto de fazer, trabalhar com documentário animado. Trabalhei com alguns no longa do Maurício. Trabalhei em curtas também, documentários, TEDs, vídeos pro TED. Gosto também de trabalhar bastante com filmes que trazem alguma questão da ciência, algum estudo. Então, é isso, para ser bem resumido. Bom, meu nome é Felipe, eu sou aqui de Campinas e eu também entrei, né, na animação por conta do núcleo, né? Na verdade, eu entrei aqui na Unicamp para fazer ciência da computação. E aí tinha feito 1 ano e meio já de ciência da computação e eu não estava muito satisfeito com o curso, né? E aí eu dei uma pesquisada, vi que tinha a disciplina de animação que o UOL oferecia no curso de artes visuais, né? E na época, enfim, meu sonho era ser... Eu gostava muito dos filmes da Pixar, né? Toy Story, Vida de Inseto. O meu sonho era ser animador da Pixar. E aí eu conheci o UOL e ele destruiu o meu sonho. Mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu, né? E eu lembro, ele nem dava aula aqui, ele dava aula lá no IA ainda, né? Tinha uma sala lá. E aí eu cheguei lá e falei, olha, sou estudante da computação, será que eu posso fazer desenho animado? E o UOL aceitava todo mundo, né? Todo mundo que chegava lá interessado, ele acolhia. E aí eu fiz um semestre e falei, pô, é isso. E aí eu resolvi mudar para o curso de artes visuais, né? E, enfim, aí continuei fazendo desenho animado, né? Todo semestre eu estava com o UOL lá fazendo uma matéria. E aí ele chamou para ser monitor no Ciência e Arte nas Férias, que é um trabalho que ele faz aqui nas férias, bem legal também, com os alunos do ensino médio das escolas públicas de Campinas. E aí que eu me apaixonei por essa coisa do ensino de artes, né? Eu já tinha essa intenção, quando eu entrei no curso de artes visuais, de focar na licenciatura. Mas eu acho que o UOL trouxe, e o núcleo, né, de diferente, depois que eu conheci o Maurício e tudo mais, é essa visão do ensino de artes, né, de que, na verdade, todo mundo já é um artista, né? E eu acho que esse é o desafio de um professor de artes ou alguém que vai ensinar animação,
que é fazer a pessoa perceber isso, né? Porque quando a gente é criança, e aí sempre eu começo uma aula de desenho, um curso de desenho falando isso. Quando a gente é criança, ninguém pergunta assim, ah, você sabe desenhar? A gente sabe desenhar. Isso não é uma questão. A criança desenha naturalmente. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? Começa a se comparar com os outros, começa a não ter tempo, e aí a gente vai perdendo o nosso traço, né? E aí foi que eu me apaixonei, e hoje eu trabalho no SESC aqui de Campinas, sou educador lá do Espaço de Tecnologias e Artes. Inclusive, o SESC abre amanhã, estarei lá, vou dar uma oficina de animação com massinha, e é isso, e a vida segue. Agora sou eu. Boa noite. Eu sou o João Pedro, né? Para quem não me conhece. Acho que do núcleo aqui eu sou um dos mais novos, né? E eu sou formado em artes visuais pela Unicamp. Eu já entrei com o intuito de ter esse lado mais focado na animação. E aí eu fui procurando cursos e eu tive uma dificuldade muito grande, porque tanto na minha cidade, eu sou de Ribeirão Preto, não tinha um curso específico para animação, né? E eu saí procurando em universidade, curso técnico, um curso focado mesmo. E aí eu cheguei em alguns cursos mais que não eram focados, mas tinham uma parte, uma emenda, uma disciplina de animação, e foi onde eu cheguei na Unicamp. E aí eu fiquei, quando eu passei no vestibular, eu fiquei bem em dúvida que eu tinha passado na UFMG, que era o curso de cinema de animação lá, e aqui na Unicamp, que era artes visuais. E o contexto geral de estar mais perto da minha família, de ter parente aqui, e quando eu estava na banca, né, apresentando, a professora Silvia Furegatti falou, olha, tem um professor aqui que ele manja de tudo de animação. Ele tem bastante trabalho, tal, e acho que foi uma das coisas que me fez continuar aqui. O meu primeiro ano eu fiquei pensando, putz, mas não veio nada de animação ainda, só tem escultura, pintura, lixar umas pedras lá, fazer exposição, cadê a animação? E foi no meu segundo ano que eu tive o meu primeiro contato com a disciplina do UOL, e aí eu falei, tá, cheguei no LIS, é aqui que eu quero ficar. Então, a partir dali, eu vim fazendo trabalhos, projetos, oficinas, primeiro com CAF também, acho que foi a porta de entrada para o mundo da animação dentro da universidade, também depois para praticar as oficinas. E também, bem no comecinho, eu tive a primeira experiência com o pessoal do núcleo, que eles foram para Ribeirão. Então, foi o Felipe, foi a Beth, foi o Maurício, foi o Wall, a Eliana. E aí eu falei, beleza, é isso aqui que eu quero fazer. Mexi com várias técnicas, foi onde eu tive meu primeiro contato com a mesa de luz, com desenho animado. Eu gostava muito de quadrinho, mas nunca tinha dado movimento aos desenhos, né? E a partir dali eu vim fazendo meus projetos de animação, exercícios, às vezes com muita dificuldade de atrelar com a grade das disciplinas, e até o fato de eu ter ido para a parte de licenciatura me deixou tempo para fazer as aulas de animação. E aí eu acabei formando em licenciatura, deixando o bacharelado um pouco de lado, e aí eu consegui ter um contato maior com a área da animação. Primeiro, depois eu fui fazer parte da Lesma, que o Samuel me chamou, né? Ele já estava fora da Unicamp, mas ele continuava participando e projetando as atividades da Lesma, e foi onde eu tive o contato com a animação independente, com os animadores da região de Campinas, que eu fui conhecendo mais o pessoal do núcleo e conhecendo uma animação que eu não tinha contato. Eu também gostava de Pixar, gosto ainda, mas agora eu sei que tem um potencial muito gigante e fora dessa bolha, sabe? E aí eu fui fazendo meus projetos de animação e animação coletiva, junto com outros alunos. Então, quando tudo isso passou, eu já estava quase saindo da universidade, foi quando teve a pandemia, e foi onde eu tive o primeiro contato de uma produção mesmo de uma animação. Cada um estava na casa do outro, como é que a gente vai fazer, como é que cada um vai juntar esse curta, e foi uma experiência muito grandiosa assim para mim, sabe? De ter o meu primeiro um pedaço, mesmo que uma cena lá num curta, junto com os outros alunos, né?
E depois de formado, eu passei um tempo trabalhando com artes gráficas. Aí eu fui fazer as oficinas também com o pessoal do núcleo. Eu acho que um grande trabalho que eu consegui ter essa experiência de animação e de ensinar e também aprender foi quando a gente foi para Bertioga, lá com a comunidade indígena. E aí o jeito que eles... tanto primeiro chegar no lugar que às vezes o seu idioma não é o único. Então você aprende também a cultura, o modo como eles veem as narrativas e o contato com a animação. Então foi uma experiência muito positiva e que me levou de volta para a Unicamp. Agora eu estou fazendo mestrado, né, no curso de multimeios, não mais de artes visuais, né, e pesquisando núcleo. Então esses eventos, essas atividades, estou sempre com um caderninho depois. Eles falaram isso aqui, foram para o Pantanal? Então vai estar lá no Pantanal. Foram Cometa Halley, hoje eu não sabia muito os bastidores, já vou colocar lá. Então está sendo bem importante recuperar, né, de preservar e também ter esse olhar para a animação brasileira, regional, que para se manter nesses 50 anos não é à toa, né? Então merece ser pesquisado, incentivado dentro da universidade também. E isso foi me construindo e aqui estou. Pode ir passando. Aí tem algumas fotos aí das experiências lá na comunidade indígena de Bertioga, ali em cima. Lucas filmando a gente, como sempre. A Beth. Esse aqui foi no CAF, na primeira vez que eu participei. No SESC, né, ano passado. No estúdio experimental. Pode passar. Aí os encontros que eu fui conhecendo o pessoal da animação. Aqui foi na Lesma do ano passado, né, que a gente conseguiu retomar depois de um tempo, por conta da pandemia, porque o pessoal saiu, eu também saí, eu consegui junto com o Myron lá voltar, e com o pessoal, Paulinho também, voltar com a Lesma. E é isso, ó. Eu fui conhecendo muita gente bacana ao longo desse percurso. Se quiser passar o último. E aí você chegou nos 50 anos. Conheci o João Portete, a Elô. O Marão também conheci ano passado. E é isso, gente. Também. Não, esse aqui são alguns dos curtas que eu participei, o Quando Tudo Isso Passou, que depois a gente pode passar, né? A Flávia também, o Felipe também tem curta para passar aqui. E foram os projetos que eu fui aprendendo a como fazer animação, o que representar, né, o nosso cotidiano, temáticas que às vezes não são abordadas pelas grandes mídias, grandes centros, que é uma da filosofia do núcleo, explorar temas mais sociais, relacionados com as questões ambientais do nosso dia a dia. E foram algumas das produções aí. Esse aqui foi do meu curta, que eu passei quase 2 anos fazendo, e ainda acho que tinha muito que melhorar ainda, da língua portuguesa. Olha, eu acho que tá no YouTube, mas se não tiver, eu coloco. Esse daqui foi quando a gente fez para o SESC, né? Ainda estava no período da pandemia, então foi da vacinação, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz depois que eu saí da universidade junto com o UOL. E é isso. Depois a gente, aí tá as redes sociais, o Instagram. É isso. O que a gente vai passar agora? Pode ser. Tem um filme que eu fiz com a Roberta em 2018. Eu tinha feito um filme durante as aulas, né, do UOL, mas acho que esse foi o primeiro curta-metragem que a gente finalizou, assim, né? Teve a Kátia, que foi a produtora do filme, ela nos procurou, eu acho que através da Roberta, não lembro muito bem, mas ela tinha uma ideia de um filme que ela queria fazer, e era uma ideia muito maluca, vocês vão ver. Só funcionava com animação, porque é uma coisa realmente sobre como ela enxergava o processo de desenvolvimento de uma pessoa. Então, vocês vão ver o filme. E foi legal que a gente pôde misturar várias técnicas, né? Misturar os nossos traços e tal. Então, Menura, olha o nome, Menura em Dó maior.
Uma montagem. Eu fiz só uma montagem de alguns filmes que eu participei, né? Porque, infelizmente, eu não fiz nenhum curta ainda. Então, vai ter alguns trechos de documentário, alguns trechos de curta ou de filmes comissionados, né? Então, é só um amontoado de ceninhas animadas. Que é um curta-metragem infantil. Esse é sobre a história da Terra. Esse é o que eu estou fazendo agora, que chama Estopim, que é sobre violência contra a mulher. Esse é o Ana Parideira, que é de Alagoas. Esse é um TED. Esse é um curtinha também de infantil. Esse é sobre aborto. Vai falar sobre aborto. E a não possibilidade dele, na verdade, né? A dificuldade de poder abortar. Esse é o Pipa e Papagaio, que é um curta infantil também. Esse é sobre aborto também. É um documentário americano sobre as dificuldades das mulheres conseguirem acesso a isso, né? Esse é sobre... Muito rápido, desculpa. Esse é um outro TED. Esse também é o Estopim. Esse é... Nossa, gente.
Deu um branco agora. Mas é sobre câncer de mama. Esse nem saiu, infelizmente, mas eu queria colocar porque eu gostei bastante de fazer. Esse é outro TED, sobre a dificuldade de dormir. Esse também é um outro TED, sobre... esqueci. Esse é um clipe musical. Esse também é sobre aquele trabalho sobre o aborto. O Lulina. Esse é um americano, é Someone You Know. Esse também é um curta-metragem sobre o câncer. Esse é um que a gente fez para o GNT, sobre a liberdade sexual feminina. Esse é o Ana Parideira. É isso. Quando tudo isso passou? A doença pegou de surpresa o mundo todo. O vírus se parecia com uma coroa e por isso lhe deram o nome de coronavírus. Mas a doença até hoje é chamada de Covid-19. Cientistas de todo o mundo se debruçaram sobre seus planos de trabalho para conter a propagação da doença. Guiados pela ciência, instruíam a população sobre a maneira mais prática de se proteger. Diziam: fiquem em casa, não saiam às ruas. Para evitar o contágio, todo mundo deveria manter uma certa distância uns dos outros. Lavem as mãos com sabonete, porque a ação dos detergentes destrói a gordura que envolve o vírus, e assim ele morre. Outra coisa era de usar máscaras para proteger nariz e boca. E ficar em casa para evitar a propagação do vírus. A humanidade já havia passado por muitos momentos tristes, muitas outras vezes. Era uma guerra também, porque as pessoas infectadas morriam em proporções exponenciais. A ciência nos alentava em cada momento, mas cedo ou mais tarde, tudo iria passar. As músicas, os desenhos e todas as artes diziam isso também. Ser ou não ser, eis a questão. As crianças indígenas, as crianças do interior e as das cidades compreendiam que o momento era difícil e aceitavam o que a ciência lhes dizia. As crianças poderiam fazer dentro de casa tudo o que faziam lá fora, mas o isolamento social era para não contaminar nem ser coroado pelo vírus. As cientistas e os cientistas elaboravam também fórmulas matemáticas para calcular o quanto de pessoas poderiam morrer. Os cálculos traduziam o que a natureza estava revelando e eram muito úteis, uma vez que ajudavam a prever quantas vagas estariam disponíveis nos hospitais. E assim, caso não fossem suficientes, deveriam providenciar os hospitais de campanha para atender e tentar salvar o maior número de vidas possível. As cientistas e os cientistas varavam noites em seus laboratórios, procurando descobrir algo que fosse eficaz para imunizar e curar a doença. Mas o mundo começou a mudar. As pessoas começaram a olhar para o céu e para o chão que pisavam e ver que a poluição estava diminuindo. Viram que as águas estavam se tornando cristalinas e que as pessoas começaram a demonstrar seus afetos. Sim, sim, pensou a cientista, os ingredientes da poderosa medicação, a solidariedade, a compreensão e o amor. E se juntaria a eles a ciência para descobrir um remédio que cuidaria das pessoas infectadas, ajudando a combater o medo e a tristeza que afligiam a humanidade daquele tempo. Como também toda a miséria, o egoísmo e o desamor que porventura ainda permanecesse. De nada adiantaria a passagem do vírus em forma de coroa se não houvesse provocado uma grande mudança no espírito humano.
E assim, confiando na ciência, mais uma vez a humanidade superou aquele momento triste. Fim. Bom, gente, obrigado pela presença de todos. Não sei, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Só pedimos para falar no microfone. Não, é sobre o filme Quando Tudo Isso Passou. Na verdade, é um filme que desatualizou muito completamente, né? Tinha uma visão no começo da pandemia que tudo, depois dessa desgraça toda, a gente ia se conformar, ia ser tudo legal, tudo bonito, mas não foi. Eu queria perguntar sobre os próximos 50 anos, porque a gente está justamente falando os frutos do núcleo e os próximos 50 anos. O que vocês veem de expectativas? A gente sabe que hoje em dia a gente tem a IA, que está... então, tá, enfim, ajudando ou não. Mas, enfim, um panorama geral, o que vocês veem, assim, pessoalmente, né, de expectativas dos próximos 50 anos? Como alguém da produção, ela vai no ponto que é o título desta mesa, então a gente tem que responder. Eu acho que no Lesma eu comentei algo que eu acho que eu vou repetir aqui, que é... acho que só dá para esperançar, né? Eu acredito que a gente tem altos e baixos dentro da área, no sentido de fazer filme autoral, de fazer experimental. Eu acho que sempre existe todas as possibilidades. Talvez a gente tenha mais acesso em algum momento, em outros momentos eu acho que esse acesso diminui, mas eu acho que as pessoas, quando querem fazer, fazem. Tipo, não tem muito... Eu sinto que tanto que na Lesma veio um pessoal perguntar para mim de carreira e tal. Eu falei, olha, vou ser bem sincera, bem Fernanda Montenegro, faça porque você ama, porque você não consegue se imaginar fazendo outra coisa, porque é muito difícil trabalhar em qualquer área das artes, né? Então eu acho que você gosta de fazer, eu me imagino conseguindo fazer produções próprias, mas eu gosto muito do caminho do documentário, e eu acho que o Brasil é muito dentro desse cinema assim, de documentário. Eu acho que sempre é importante trazer esse tema, sempre vai existir, acredito. Então, a gente vai estar fazendo. Talvez não tão bem, talvez passando um perrengue, mas acho que não tem como. O ser humano não consegue viver sem isso. Eu acho que não substitui. E eu acho que eles usam muito das nossas ideias para poder continuar trazendo, né? Tanto que teve toda essa treta do Ghibli, né? Tipo, eles não conseguem inventar uma coisa ainda, né? Não sei se isso... Mas acho que precisa muito da gente ainda para isso existir. Então, acho que existe esperançar, assim. E, enfim. Eu acho que a gente vai ter que ensinar o ChatGPT a encontrar o traço próprio dele, parar de roubar o dos outros. Não, mas eu acho que para o tipo de produção que a gente faz, né, que o núcleo faz, eu acho que é um tipo de produção que realmente exige a mão de alguém ali, exige a inquietação, né, que o Al fala tanto da inquietação, que eu acho que é uma coisa que as máquinas ainda não têm, né? Talvez um dia até tenham. Mas eu acho que é isso, a gente faz porque a gente tem essa inquietação, a gente sente essa vontade, que é quase uma coisa compulsiva, né? No História antes de uma história tem isso também. Que a gente faz porque a gente tem que fazer, tá? É intrínseco nosso e a gente vai lá e faz. E é isso, assim, 50 anos é resistência, né? Eu acho que chegou em 50 anos é um milagre quase, né? Porque muitos ficaram pelo caminho. A gente sabe de muitos trabalhos legais também, projetos que, assim como o Núcleo, tinham essa vontade também, mas que acabaram, com o tempo, vai se desgastando, né?
E eu acho que o desafio é isso, como manter essa chama acesa. Eu acredito, para mim, que o núcleo é essa filosofia, né, que eu acho que às vezes vai até mais além da animação, né, que eu levo para os meus trabalhos, para as pessoas com quem eu tenho a oportunidade de dividir um curso, uma aula de desenho, até de computação, às vezes, uma coisa mais, sei lá, uma aula de impressora 3D, como usar uma impressora 3D. Tudo que eu aprendi com o núcleo permeia esse meu trabalho. Eu acho que é como se fosse um vírus, mas um bom, um que realmente muda, né? Porque é uma coisa que a gente vai passando para as outras pessoas e fica. Eu acho que não é algo que é passageiro, é algo que permanece. E essa é a minha esperança também, né? O que falar sobre? Eu acho que, por enquanto, e até o que eu vejo muito na IA, ou nessas produções da tecnologia, eu acho que está muito, por enquanto, buscando muito aquela questão de ir para os grandes estúdios. Então, por exemplo, Disney, agora que chegou no Miyazaki, lá com o Estúdio Ghibli, mas por enquanto está muito nisso do popular, do que já era consumido, e o núcleo eu acho que segue um pouco diferente, assim, sabe? Tanto no estilo de produção quanto da técnica, que eu ainda acho que as IAs não estão preparadas para desempenhar, né? E eu acho que, por exemplo, tanto quando o Lucas falou aqui, de manter viva essa questão dos projetores, de pesquisar, de também fazer a questão do catálogo das obras do núcleo, acho que até o Maurício estava comentando, depois dos 50 anos a gente vai sentar, vai reunir todo mundo e vai buscar recuperar e ter esse catálogo mais pronto, de ver o que tem, o que pode ser. Quem sabe no futuro ter um museu do núcleo, né, de cinema de animação de Campinas, que também incentivar na universidade, através do mestrado, eu estou podendo conhecer um pouco mais dos bastidores do núcleo que eu ainda não tinha conhecido, então manter vivo essa esperança também na universidade, tanto para pesquisas que demonstrem o que está vindo, mas também o que já está aí, o que já foi construído não só nos 50 anos do núcleo, mas também nos mais de 100 anos da animação brasileira. E ver o que é a tecnologia, o que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, o que ela possibilita, mas sem esquecer daquela base da animação, da poética, das oficinas, que acho que a IA, por enquanto, não está dando oficina de animação, né? Então, é uma parte bem importante que eu acho do ir lá, do mostrar, do estar junto, que eu acho que as tecnologias mediadas aí pelas plataformas digitais ainda não fazem. Não sei se no futuro vão fazer da mesma forma que a gente faz atualmente. Mas tá aí, a gente tem que lidar, né? Tem que ver o que dá para fazer, ver o que, por exemplo, está distribuindo os filmes através do YouTube, é uma forma de divulgação do trabalho do núcleo, que antes a gente não tinha muita possibilidade. Tinha que ir lá no lugar, no festival, e até pela questão das temáticas que o núcleo trabalha, que às vezes não tinha muito acesso, né, aos principais meios de comunicação, televisão, os festivais. Então, a gente está podendo também, através das plataformas digitais, chegar lá. Por exemplo, quando tudo isso passou, se não fosse também essa questão do estar ali no WhatsApp e fazer as reuniões no meeting, o UOL passava o storyboard, a gente fala, quem vai fazer essa cena? E aí cada um, na época foi quando eu adquiri a mesinha de luz, a digital, né? Que foi um aprendizado também. Então tudo isso possibilita a gente continuar fazendo animação e mantendo aquela base, né? Bom, uma vez eu perguntei para o chat GPT, que como alguém que não tem vontade de trabalhar, gosta de ficar dormindo até tarde, pus várias variáveis assim, né? Aí ele respondeu assim, eu recomendo você procurar um médico. Então, assim, é até divertido. Eu comparo, talvez, com a primeira sessão de cinema dos Irmãos Lumière,
que existem relatos que algumas pessoas saíram da frente do trem. Quando o trem está chegando, por quê? Não sei o que é isso. Então, assim, eu acho que tem um certo deslumbre disso, né? Não se sabe ainda, nem quem tá produzindo isso, não se sabe ainda qual é a utilidade disso. Mas tem uma coisa que, assim, a arte não tem utilidade nenhuma. A arte não tem utilidade. Você pode usar ela para alguma coisa, mas ela não tem uma utilidade a priori. Então, assim, ela serve para a gente viver melhor ou pior, às vezes, não sei. Mas, assim, isso não dá para medir. Então, eu acho que tem um deslumbre disso que... cada um aqui, dos três, tem uma trajetória um pouco mais curta, um pouco mais longa, mas tem uma trajetória única, né? E que eu acho que é isso que, quando é a busca do traço próprio, é ensinar a você, assim, eu não tenho que fazer o que os outros, vou entrar nesse fluxo. Não, assim, qual que é o meu caminho, né? E a busca pelo traço passa por isso, porque por isso que não é só desenho, não é só desenho animado, né? É isso, como tratar o outro, como você quer ser tratado, enfim, a relação com os outros. Então, assim, a gente, desde criança, é isso, né? Essa relação com o outro, na verdade, eu acho que é isso que está em jogo em tudo isso. Então, assim, a gente talvez inventem uma máquina que pareça muito, mas é uma imitação, né? Lembra quando saiu no teclado que você podia tocar qualquer instrumento no teclado? Assim, só que não é a mesma coisa, né? Você pode tocar um violino ali, mas o gesto é outro, é tudo diferente. Não sou músico, mas assim, teve um deslumbre. Falou, nossa, você pode fazer uma orquestra, né? Lógico que você pode, né, sintetizar, fazer coisas que antes eram caríssimos e proibitivo você fazer. Como hoje a gente consegue fazer um desenho animado com muito menos custo, né? Você não precisa comprar filme, né? Para assistir um filme era muito mais difícil, porque você só assistia em projeção, enfim. Então tem muitas outras. Hoje você faz um filme com telefone, né? Então, assim, tem muitas facilidades, mas é o uso que a gente faz, e eu acho que existe um deslumbre de tudo isso que a gente não vai chegar nem na metade disso, do que está, né? A gente vai facilitar algumas coisas e outras coisas não vão servir para nada mesmo, né? Quando o Al fala que a gente achou que ia ser assim, eu acho que ainda está em processo, né? Porque se a gente entrou na pandemia de um jeito e saiu do mesmo jeito, a gente está com uma certa falta de capacidade cognitiva, né? Porque, né, se você é o mesmo depois dessa experiência, pô, você não está vivendo, né? E aí sim você pode ser uma máquina, né? Mas tem muitas variáveis que a gente é atravessado o tempo todo que as máquinas não vão ser, né? Elas são influência. Quando a gente está de mau humor, a gente dá né? Ela é influenciada, mas assim, essas energias não atravessam as máquinas do mesmo jeito que atravessam a gente, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem uma coisa no núcleo que é isso. Procura no seu caminho, né? E independente se você vai fazer, até independente se você vai fazer desenho animado ou não, mas assim, procura o seu caminho, o seu jeito de fazer as coisas, assim, né? Eu acho que esse é um legado bem importante, assim, porque aqui a gente tem 3 exemplos disso, e eu acho incrível a quantidade de trabalho que você tem, Fábio. A quantidade de trabalho que você tem, você ainda não fiz o meu filme, mas olha a quantidade de trabalho, né? Você trabalha pra caramba, né? Então, assim, também tem uma coisa também de, assim, eu quero o meu filme, eu quero fazer o meu. Será que tem essa necessidade também da gente tenho que me expressar, eu tenho que fazer um filme, eu tenho que, sabe? Não, assim, eu tenho, talvez algum dia eu faça, mas assim, eu tenho uma preguiça de longa-metragem, assim, parece casa de 5 quartos. O acabamento é o inferno, né? Quando você vai terminar. Então, assim, é uma coisa assim muito grande, eu não consigo pensar isso, assim, eu sempre repito isso. O curta-metragem, tem uma coisa que o longa nunca vai conseguir, em relação ao curta, é que se ele é ruim, pelo menos ele é curto, né? Por isso que eu gosto do curta-metragem também. Mas é isso. O que eu acho interessante, eu acho que a IA não chega aí e tem
essa questão também que entra de não necessariamente você precisar fazer seu próprio curta, é que uma animação é feita com muitas mãos, né? E ele só é daquele jeito porque muitas pessoas opinaram. É óbvio, né? Se for dentro de uma produção em que o diretor dá esse espaço, né? Mas geralmente você tem vários artistas ali, com visões diferentes que proporcionam aquele filme único, assim. Que provavelmente o Miyá não vai conseguir chegar e que não necessariamente é o diretor que é o mais importante do filme, né? Tipo, todo mundo ali proporcionou esse filme existir. Então, você também é importante dentro desse projeto, né? Então, não necessariamente... Que eu também tinha... Eu demorei muito porque eu tinha muitas coisas de... Ai, tipo, ainda não tenho uma ideia boa. Ai, tipo, vai dar maior trabalho. Igual você falou, tipo, do longo. Eu tenho até com o curto. Eu fico, nossa... Porque eu fico, nossa, será que eu vou enjoar desse filme? Chegar uma hora que tipo, eu não quero mais fazer isso. E eu gosto de trabalhar no projeto das outras pessoas também. Eu fico mais doida do que os próprios diretores. Eu fico assim, não, a gente tem que entregar. Não, tem que estar bom. Porque é isso, você quer colocar o melhor de você nesse projeto. Você faz parte disso também, né? Então, é isso. Eu acho que eu tenho uma pergunta para vocês três e para o Lucas também, com relação ao conceito do trabalho. Independente do suporte que a gente usa, eu acho que é inato no trabalho que eu vi de vocês a questão das relações humanas e das necessidades humanas. E como que isso caminha para vocês? Vocês veem isso como um mercado? Vocês veem isso como um produto? Ou vocês veem isso como uma demanda pessoal de trabalhar algo que é sincero para vocês, que é verdadeiro? Dá tempo, pode ir. Eu acho assim... Bom, eu comecei, como eu disse, né, eu estava na computação. E aí eu decidi que eu não queria ganhar dinheiro e resolvi mudar de área. Então, assim, a gente faz... O que, para mim, é a minha profissão hoje é ser educador. Arte educador. Então, eu vejo como a minha profissão é essa de transmitir aquilo que eu recebi, né, e também de ter essa troca. Eu acho que educação é uma troca. A gente está lá dando, mas também recebendo, né? Eu acho que isso é muito rico, principalmente na educação artística, né? Tem outras áreas que são um pouco mais complicadas, né? Sei lá, um professor de matemática, de física, são áreas que são um pouco mais técnicas, mas na arte eu acho que tem essa possibilidade, as pessoas estão mais dispostas, abertas a uma troca. Agora, o que eu produzo, eu acho que é isso, é essa coisa da necessidade, né? Eu acho que eu faço quando eu vejo que eu tenho vontade de colocar aquilo para fora, né? Eu acho que não necessariamente tem que ser um filme, às vezes pode ser uma conversa, pode ser esse papo que a gente está tendo aqui e tal. E é isso, a minha produção também é pequena, né? Mas tá aí, ela tá caminhando. Eu acho que eu ando na corda bamba de preciso pagar minhas contas. E aí talvez eu pegue algumas coisas pensando, tipo, beleza, vai pagar legal. Mas eu não consigo ficar em projetos em que eu não me relacione de alguma forma. Então, temas que me pegam com relação às mulheres, então, questão de aborto, questão de câncer, de mama, questão de menopausa, todas essas questões me interessam, ou de alguma coisa que me interesse, assim, eu preciso fazer, eu quero... Tem vezes que, tipo, nossa, eu sei que eu vou ganhar muito pouco, mas o projeto é tão incrível. Então, tipo, eu pego um outro para fechar o mês ali. Depois do Maurício, que eu fiz o café, eu ralei horrores, porque eu não fiz faculdade. Fui pegando uns trabalhos aqui, trabalhando em outras coisas para pagar, assim. E eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa de farmacêutica, assim. Mas, assim, meu Deus, eu odeio esse trabalho. Tipo, eu podia ir para uma carreira ali de logística, só que eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Aí eu larguei e falei, não, eu vou estudar.
tipo, fui estudar desenho, assim, fui fazer um curso, consegui um estágio. E mesmo assim, suando, tipo, pagando para trabalhar praticamente, eu falei, não, é isso que eu quero, assim. Eu fui para assim, logo, tipo, R$ 700 em São Paulo. Então, tipo assim, mas aí você gosta, porque eu ia trabalhar com gosto, tipo, sabe, é um sufoco do caramba, assim, mas você fala, nossa, é isso que eu quero fazer, tipo, arrumar a cena tá legal. Então, eu acho que, no fundo, você acaba fazendo projetos que você gosta. Eu acho difícil você trabalhar só pensando no dinheiro. Eu queria, assim. Tem horas que eu fico, assim, sabe? Eu me sinto culpada. Nossa, tipo, eu sou muito burra. Eu devia topar certos trabalhos, porque vai pagar um dinheiro. Mas aí eu olho, assim, às vezes o projeto é ruim de fazer, chato. Uma galera quadrada que, tipo, fica, assim, no milimétrico ali. Ah, isso aqui ainda não tá certinho. Aí você fica, putz, o filme tá bom já. Por que tá... Então, eu acho que eu acabo escolhendo o que me faz bem, mesmo que pague pouco. Bom, eu meio que fui sendo direcionado, assim, né? Através das atividades, primeiro, depois de ter a disciplina com o UOL, o primeiro contato com o núcleo, meio que eu fui sendo inserido nesse meio, né? Da animação aqui da região. E eu fui percebendo muito, nossa, mas por que não tem a nossa história nos filmes mesmos, aqueles divulgados? Então, sempre foi um questionamento que eu tive. Cadê a animação brasileira? Cadê a animação, por exemplo, que eu vejo o Maurício, que eu vejo o UOL fazendo? E depois, por que eu também não posso me expressar, apesar de, ali eu acho que o curta, apesar de tecnicamente não ter sido, na minha visão, a maior coisa na animação que eu fiz, mas a temática que ele trabalhou foi muito importante, que eu falava de questões relacionadas ao meu cotidiano, a questão da família, das danças, e é muito interessante que dentro dessas produções eu consigo trabalhar isso. Mesmo não produzindo tecnicamente um curta, mas, por exemplo, nas oficinas, eu consigo aprender muita coisa, tanto de uma escola para outra, ou viajando. Uma coisa muito legal que foi que eu tive a oportunidade de, nesses trabalhos, conhecer outros lugares. Então, fui para Bertioga para ter o contato mais próximo, assim, em uma viagem profissional, e o contato com a comunidade indígena. E depois também foi meio que criando. Eu consigo trazer essa realidade para o meu trabalho, sabe? Então, continuar trabalhando com o núcleo, continuar pesquisando, me proporcionou continuar tendo contato com o que eu vivo. Então, com aquela realidade que aqui da região, também fui descobrir que Ribeirão foi um dos primeiros lugares assim que teve um centro experimental de animação, que eu não sabia. Eu vivia lá um tanto de tempo, assim, e fui saber com contato com o núcleo e pesquisando também. Então, eu pude conectando o meu dia a dia com a questão da animação e também da universidade, depois pesquisando. Então, isso foi importante e continua sendo. Então, por isso que eu continuo vindo de Ribeirão para Campinas, participando desses eventos, buscando também incentivar através da Lesma, de outros eventos, de oficinas, da continuidade, né, a esse legado de 50 anos. Mas é porque eu fui sendo colocado, fui experimentando e fui gostando, assim. Posso responder também? Eu gostaria de responder porque acho que eu sou talvez a única mãe, né, que faz parte também da equipe junto ao núcleo, e como a pergunta vem falar, né, dos próximos 50 anos, eu tive o Inácio, meu filho, no período da pandemia, e foi um período bem, né, complexo, que todo mundo sabe, e estava longe do apoio familiar, né? Minha mãe, minha sogra em cidades distantes, eu aqui em Barão Geraldo. Então, foi um momento que eu tive uma pausa considerável, né, do meu trabalho em si, assim, de estar animando, porque animar dá trabalho, e, enfim, de estar desenhando, de estar nesse mundo animado, que, como todo mundo falou, né, é algo que te pega, que se te pegou, vai te levar adiante. Mas eu tenho tido experiências, né, com meu filho, que tem me estimulado muito e tem me animado muito a continuar animando. Que recentemente, né, eu sou
tanto eu quanto meu marido, a gente estimula muito ele, né? Então, ele tem 5 anos, mas tem estímulos, né, artísticos. Meu marido é da área da engenharia, mas é super mente aberta, né, na parte artística. Então, ensina matemática de um jeito lúdico, física de um jeito lúdico. Ele tem 5 anos. E aí a professora me chamou na escola para falar assim: ai, mãe, a gente estava, né, numa atividade, está difícil de fazer o Inácio seguir, né, fazer a regrinha, colorir ali dentro, enfim, fazer ele entrar na regra. Porque daí ele responde assim: mas é o meu jeito. É uma coisa que eu tenho estimulado muito, né? É o seu jeito. É o seu jeito, né? Vamos praticar o seu jeito. Como é desenhar? Por quê? Porque ele me vê desenhando às vezes e ele fica, né? Vamos desenhar, Inácio? Aí ele quer, mas mamãe, desenha você. Eu tive esse problema no começo dos desenhos. E agora não, agora ele pega, a gente está desenhando, ele começa a fazer também comigo, né? E é uma pessoa que me estimula muito, né? Vem com os elogios. E recente, a gente montou uma história juntos. Isso também fiquei muito feliz, porque é observando que eu faço, né? E aí, desculpem, né? Mas criança de 5 anos adora cocô e xixi. Ele estava num momento dele, com cocô e xixi, e aí ele falou: mãe, eu já sei. Quando o cocô e xixi saem juntos na privada, é porque eles querem brincar. Eu falei: olha, é mesmo. Mãe, vamos fazer uma história? E juntos nós fizemos uma história onde ele ilustrou, e eu fiquei estimulando. E depois, o que acontece? Do que eles brincaram? E ele foi fabuloso, né? Ele falou que o xixi gostava de encher bexiga, e o cocô descia um escorregador, porque é o intestino. Enfim, me encantou. Ou seja, a criança precisa ser estimulada, né? Ela precisa ter contato com ela mesma, né? Ela precisa saber que ela tem autonomia, que eu acho que é o que o núcleo me mostrou, né? Me abriu os olhos, me fez seguir e está me ajudando, olha só, né? A fluir na criação do meu filho. Isso foi, para mim, um dos maiores presentes, assim, né? Como mãe. E retomar aqui, né, eu estou retomando, eu tenho trabalhado muito com ilustração infantil, mas a retomada com o núcleo foi muito prazerosa, né? Saibam vocês, esse convite aqui dos 50 anos, tanto que a gente está se movimentando para que novos projetos também fluam, né? Fiz o projeto ali, foi muito legal, a gente não tinha visto ainda na tela grande, né, o projeto que a gente fez em 2018. Foi um projeto super bacana, que a gente pesquisou bastante o traço da criança, né? Porque ela mostrou para a formação de professores. Ela queria abrir mesmo a cabeça de alguns professores, né? Das escolas particulares que ela orientava. E foi muito bom, que a gente também, né, teve como né, mostrar, e tinha que ser um traço mais criança, né? E tinha que ter textura, e tinha que ter... Então, foi um projeto muito gostoso de fazer. E também, depois, agora, ver de novo, né? Ver de novo é muito bom, né? Ver de novo, porque nem vocês comentaram, né? Ai, não gostei, será que está bom? Ai, não quero mais ver. Mas depois ver de novo, né? Era você naquele instante, era você naquela criação. Então, eu acho que... Estou otimista, 50 anos aí vai ser só... São os netos do núcleo. Eu tenho o primeiro, tá, gente? Eu mostrei, a gente fez reuniões, né? Fiz parte da curadoria junto da exposição que está acontecendo lá no CCLA. Aliás, amanhã, último dia, né? Fica o convite. E eu fazendo a boneca para a exposição. E o Inácio, né? Tanto eu como meu marido, nós trabalhamos muito por projetos. Então a gente estimula o Inácio também, aquilo que ele vai fazer. Ele gosta muito de maquete, né? A mãe trabalha com cenografia, né? Eu gosto muito do stop motion e tal. Mãe, vamos fazer uma maquete? Aí ele gosta de fazer estradas e tal, então ele já tem essa... Mãe, vamos fazer? Ele já sabe que dá. Então, né? Aí eu falo assim, vamos fazer um projeto? Então tem que desenhar, tem que pensar, para, né? Isso eu ganho tempo para a maquete ir sendo construída. E aí eu fiz isso com a boneca, porque, né, meu parceiro lá acompanhando, e aí ele ficou observando. Então, eu fiquei estudando, nossa, né, fiz uma pesquisa indireta com o UOL, como que ele fez. Falei, nossa, complexo, bem complexo, então vou adaptar. E comecei a fazer a minha versão da boneca. E aí, a gente tinha as reuniões semanais, né, para ir contando sobre o processo, o que a gente estava fazendo. E aí me surpreendeu
ele pegou o que restou assim, né, do material, tipo papelão e tal, e começou a construir também. E ele construiu articulada. Vou te mandar a foto. Sem eu falar, sem eu mostrar. Tem 5 anos. E aí, mamãe, olha, eu também fiz uma boneca. Daí ele me deu de presente, né? Essa é para você. E foi muito interessante. Isso também é uma coisa que eu tenho, né, mãe, né, e casa de ferreiro, espeto de pau. Ele me surpreende, porque às vezes eu acho que está cedo, sabe? Para eu explicar algumas coisas ou para eu mostrar. Falar, não, acho que ele não vai, né? Mas ele tem me mostrado interesse, observando e trazendo. Ó, mãe, sabe, né? Porque essa boneca foi isso. Eu estava fazendo, estava contando coisas, mas não estava explicando exatamente o que eu estava fazendo. E ele foi lá e me trouxe uma bonequinha de papelão, super articulada, sabe? Bracinho, perninha. Eles viram, né? Então é isso, gente. 50 anos virão. Oi, desculpa. Boa noite. Será que dá para 2, 3 minutinhos, rapidinho? É assim, bom, 50 anos, só o começo. Se vocês aceitarem uma sugestão, né? Eu sou meio errante aqui no Unicamp, eu sou daqui de Campinas, estou no Unicamp fazendo vários cursos faz tempo, então o João Pedro eu já conheci no Lesma, né? No finalzinho do ano passado. A Flávia também conheci de lá. Desculpa, qual que é o seu nome? Eu também fiz computação, tá? Mas eu fui teimoso, fui até o fim. Até hoje eu não sei se fiz certo ou não fiz, mas enfim, estou aqui, né, assistindo vocês. Antes de tudo, agradeço demais a conversa de vocês. Assim, tentando meio que quase que juntar, acho que os perfis ali, se couber uma sugestão, quem sou eu, né? Mas você está fazendo um trabalho, né, João, de pesquisa, de preservação de conhecimento, que eu acho que é assim fantástico. Isso aí pode virar doutorado fácil, né? Claro, você está no começo do mestrado, mas já pensa longe, né? A Flávia falou, poxa, tem esse gosto por documentário, né, e sobre questões assim. E você que é um cara da computação, você já pisou lá, você fez cálculo, você viu que aquilo, meu Deus, né, tá, beleza. O que eu acho legal assim do relato de vocês, que eu acho que mistura bastante assim do que eu já vi, é assim, você saiu lá da computação, veio bater na porta aqui do UOL, foi bem acolhido, né? Então você teve coragem lá de sair lá do planeta lá que você estava e vir para um outro aqui nesse universo, né? Sem fazer o trocadilho, né? Universidade. Mas, cara, essa coragem é legal e a porta aberta é legal, né? A sugestão que eu acho que eu faria, se couber, é assim, eu já vi, conheço, tive contato com... Por incrível que pareça, tem gente que está fazendo animação lá na Elétrica, tem gente que faz animação no próprio IC, né? No Instituto de Computação. Experimentais, fazendo testes de algoritmos, fazendo simulação de roupa, não sei o quê. Cara, não significa nada, não conta história nenhuma, mas tem alguém fazendo, tem alguém que está gerando frame lá e tentando tocar também, sabe? De repente, desculpa, Lucas, né? Aquilo que você falou ali do digital, que não troca o quadro, né? Que só mexe a boquinha, não sei o quê. Cara, tem gente que estuda o algoritmo para isso caber dentro do MP4, né? Então, pô, tem tanta riqueza acontecendo aí, a gente às vezes não tem noção, né? Então, assim, tem material para 100 anos, não é mais para 50, né? É querer também sair do nosso planeta aqui, quer dizer, desse aqui de vocês, que por favor, né, muito obrigado de terem deixado entrar pela porta também assistir, né? Cara, eu acho que tem gente assim muito capacitada por aí também, aqui dentro da universidade, né, que gera a sua arte, a arte de programador lá às vezes que seja, a arte de engenheiro, mas cara, imagina quanta coisa legal que a gente pode fazer junto, né? Então fica assim o convite a vai lá, bate na porta também. Vai receber não, tem gente que não olha muito na cara, mas com essa teimosia que a gente tem, com essa inquietação que a gente tem, eu acho que é só o começo, né? Fica a ideia aí para fazer documentários, sei lá, a partir de um tema aí. O que mais se faz de animação no Unicamp fora do IA, né? Sei lá, fica a dica aí. É Fábio. Obrigado aí pelo espaço. Já vai para o caderninho, a sugestão. Eu pude conhecer um pouco do trabalho do Maurício no Anima Física, até entrevistei ele e o professor, o Marcelo, e foi bem bacana que justamente essa era uma coisa que eu estava pesquisando na época, que era animação como meio e linguagem para divulgação científica. E foi justamente nesse momento do Maurício estar trabalhando com Anima Física. E ficava sempre o Maurício vindo aqui e lá, então tiveram vários eventos, e ter esse olhar também que dá para explorar a animação com essas parcerias foi esse trabalho do Maurício. Depois eu fui pesquisando em outras universidades, em outros lugares que também, projetos também envolvendo educação ambiental com animação, então é super válido a ideia e esse diálogo, tanto aqui dentro quanto com outras áreas da sociedade, né?
Então, esse diálogo com a animação é bem bacana e eu pude ver de perto aqui com o exemplo do Maurício também. Eu só vou comentar que eu sou doida por também por essa parte científica. Então, assim, eu queria muito que tivesse um TED no Brasil, super estruturado para poder. Eu super trabalharia. Se alguém souber de qualquer coisa, eu topo. Estou dentro de projetos de estudos científicos. E eu só queria agradecer o Maurício e o UAU, porque foi muito marcante ter participado da oficina e ter começado a partir daí. E eu acho que a todo tempo vai martelando essa ideia que tem o núcleo, que é de procurar seu caminho, porque eu acho que quando você começa, né, igual você comentou, tipo, eu gostava de Pixar, né, a gente chega muito mais isso pra gente, né, essa coisa um pouco mais comercial, que também é legal, também não deixei de gostar, mas você, quando você entra realmente para trabalhar, então são tantas possibilidades que você descobre, né, que quando eu falei, nossa, tem tanta coisa que você pode fazer, stop motion, massinha, vários tipos de material que você pode trabalhar, 2D, 3D, que aí eu falei, nossa, eu posso escolher. E dentro também, no mercado de animação, você pode ir só para a direção de arte, você pode só ir para a animação em si, enfim. Que eu falei, nossa, tipo, eu tenho o meu lugar aqui, então... E, óbvio, é muito difícil quando você entra no mercado de trabalho, porque eu sinto que tem muito mais esse discurso de você ter que se encaixar numa produção, você ter que fazer um certo tipo de desenho. Então, é muito difícil você se manter fiel ao que você acredita e você tentar buscar esse seu lugar, né, nesse espaço da arte, né? Então, eu acho que o núcleo mais importante para mim, assim, que foi ter essa sementinha ali de estar sempre assim, cara, tudo bem, você precisa pagar suas contas, às vezes alguma coisa você vai ter que fazer ali, e é chato, tipo, pelo menos o tema é legal, as pessoas são bacanas de trabalhar junto, mas você ter sempre essa necessidade de se expressar com o seu trabalho ou com pessoas que pensam como você. Então, acho que, como todo mundo já mencionou do núcleo, né, eu acho que isso é o mais importante dele, assim, de buscar a sua assinatura, o seu trabalho e tudo mais. Eu quero agradecer também, obrigado pela conversa aqui, foi muito bacana. Agradecer ao Maurício por toda a generosidade aí. Foi 2008 a primeira disciplina, então já tem um tempinho aí. Só agradecer mesmo, acho que é isso, a gente vai cada um construindo o nosso caminho, né? E construindo juntos também, acho que é isso, cada um com o seu caminho, mas todo mundo se ajudando, todo mundo se incentivando, acho que é por aí. Obrigado. Aí, Felipe, 10 anos depois que você teve a sua primeira disciplina, eu tive a minha. Aí, queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar falando, de estar compartilhando aqui a mesa com esse pessoal incrível, que também se tornaram meus amigos ao longo do tempo. Espero que continuemos tendo mais eventos, mais momentos como este, que a gente possa criar também, produzir junto, né? Curtas, eventos juntos, e agradecer todo mundo aí por estar participando desses 50 anos, tal, e também dando a oportunidade de eu participar. Valeu. Acho que é isso, né? Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, agora a gente foi no Braille, né, no Instituto Braille e tal, e o Al já estava falando, vamos fazer uma oficina aqui, pensando em fazer com modelagem, modelar alguma coisa para os não videntes, né, os cegos conseguirem fazer, como é que tira cada foto e tal. E assim, vamos fazer, não tem dinheiro e vamos fazer do mesmo jeito. Então, assim, essa coisa de ficar pautado se tem ou não recurso, lógico que não é não ir atrás de recurso, mas também fazer porque tem que fazer, né? Acho que isso é muito legal do núcleo também. Obrigada, gente. A sua pergunta mexeu com todo mundo, André. Posso responder também? Tem financiamento para pagar, não posso me dar esse luxo. Não. Gente, muito obrigada a presença, a conversa. Parece que quando a conversa lubrifica, chega já a hora de se despedir, né? Mas amanhã a gente se encontra em outro planeta,
que é lá no centro, no Centro de Ciências, Letras e Artes, a partir das 4h. Última chamada para ver a exposição montada lá. Então, às 4 a gente vê os filmes feitos nas oficinas do Conservatório Carlos Gomes e no Centro de Formação em Tecnologia de Pesquisa em Educação. Depois, às 6, tem uma... Não, às 6 tem a conversa com os músicos. A gente vai botar os músicos para conversar. O Jara, o Eduardo e o Vandi Doradiotto vão conversar. Isso vai acabar em samba, lógico. E às 7 a gente vai escutar o Último Tipo e o Vandi Doradiotto para poder encerrar. Então a gente se vê lá. Obrigada mais uma vez.